O principal elemento nosso dentro dos negócios são pessoas. A empresa, eu vou estimar aqui que cerca de 10% das pessoas na empresa tem a inteligência analítica. Então, toda a companhia, o primeiro cargo, né, a primeira função é vendas. Quando ele voltou, a assistente administrativa estava internada no hospital, a culpa era minha. Você precisa trocar o chapéu da liderança, trocar o chapéu da forma de liderar. Eu acho que quando se diminui a velocidade, você dá espaço para reflexão, dá espaço para energia. Para mim, a liderança ela é situacional e ela precisa ser situacional. Marcelo Correia é o CEO na Leão Alimentos e Bebidas. Aos 42 anos, ele já acumula experiência em diversas funções, tanto na Leão como em outras empresas, como a Coca-Cola, Ambev, Skin e Brasil Quirim. Marcelo é carioca, fanático pelo Flamengo e apaixonado por viagens e pelo extraordinário. A comunicação, ela precisa ser mais assertiva, né? Nordeste tem uma característica que eu acho bastante interessante. Bem-vinda, bem-vindo, você está no podcast Rumo. E o episódio de hoje é com Marcelo Correia, um amigo querido, carioca, flamenguista, como eu, né? E a gente se conhece há algum tempo e veio pensando nesse podcast sobre o que a gente poderia falar, que fosse alguma coisa mais original e pudesse trazer uma perspectiva até interessante, né, para você que nos ouve sempre sobre liderança e sobre liderança de negócios, como é que a gente poderia avançar disso? E o tema que a gente pensou foi como é que a gente caminha na liderança regionalmente? Como é que essa coisa do Brasil, esse país continente que a gente tem, que tem as regiões que a gente já conhece, que trabalham de forma tão diferente, pensam de forma diferente, como é que a gente pode abrir um debate sobre esse assunto e de fato, ajudar você, que lidera negócios, a pensar de forma mais ampla, ouvindo as opiniões aí do Marcelo, refletindo e tomando decisões a respeito da tua jornada. Marcelo, bem-vindo. Todo mundo já sabe, né, quem é o Marcelo, viu o teaser aqui sobre ele. E Marcelo está como CEO da Leão Alimentos, que todo carioca é cliente, quero acreditar nisso, né? Conta um pouquinho de você aí e dá as boas-vindas para a turma. Marcelo, muito obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você e com todos que vão nos ouvir, nos assistir e poder contribuir um pouquinho, conversar contigo sobre um tema que é super interessante para todos nós, principalmente para todos os líderes e para aqueles que aspiram também em liderança dentro das organizações, dentro dos seus empreendimentos ou dentro daquilo que se predispõe a fazer junto a pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Um prazer. Então, Marcelo, vamos começar falando sobre como é que você vê a diferença de liderança. Então, você tem equipes espalhadas aí pelo Brasil, você tem uma carreira, né, onde você atuou com equipes diversas, tem uma experiência grande. Como é que é essa coisa? Como é que é essa diferença regional? Fala um pouco das regiões e como é que você percebe a diferença de liderança nessas áreas. Maravilha. Bom, um excelente ponto esse. A liderança, primeiro, acho que esse insumo, que são pessoas, requer, acho, inúmeras observações, e principalmente quando a gente fala sobre liderança, a nossa função enquanto líder, a nossa missão é cada vez mais extrair potencial das pessoas e fazer com que, obviamente, todos nós estejamos na direção daquilo que a gente almeja como os nossos objetivos pessoais ou das organizações no qual nós estamos inseridos. Liderança, eu costumo dizer que, embora existam algumas definições sobre estilos de liderança, liderança mais participativa, liderança mais contributiva, mais democrática, liderança autocrática, todos esses perfis de liderança que são desenhados ou que têm suas características e são aplicados a determinados comportamentos de pessoas e líderes,
eu tenho uma opinião sobre, para mim, a liderança ela é situacional e ela precisa ser situacional. Porque a depender das circunstâncias que nós estamos inseridos, momentos, desafios, ou até mesmo temperatura, intensidade do negócio, você precisa aplicar um estilo de liderança, você precisa trocar o chapéu da liderança, trocar o chapéu da forma de liderar e aplicar aquilo que se faz mais necessário para aquele momento. Então, horas o líder vai ser mais democrático, ora ele vai ser mais contributivo, mais participativo, ora ele será mais autocrático em determinadas decisões, e isso faz com que essa liderança, para mim, se resuma dentro de uma liderança que é situacional. Isso requer, obviamente, Marcelo, observação e uma sensibilidade para entender em qual momento você aplica cada um desses recursos na hora de liderar pessoas, liderar organizações. Então, é um pouco da definição de como eu vejo e ao longo desses anos como a gente vai aplicando isso dentro dos negócios. Legal. Vamos falar então de experiência, né? Histórias. Qual a história mais interessante que você tem aí quando a gente fala de liderança situacional? Então já deixa claro de que a cultura local tem uma influência total, né, sobre a boa liderança. Conta uma história para a gente aí ligada à região que você quer escolher, onde é muito diferente. Vamos pensar aqui, vamos começar de uma região, depois a gente fala para outra e começa a ver as diferenças aí. Esse tema sobre regionalização e como os comportamentos influenciam as pessoas, a forma com que as relações interpessoais acontecem, é super interessante, né? Isso vem, acho que primeiro tem um contexto, acho que histórico, tem um contexto antropológico, um contexto sociocultural, socioeconômico de desenvolvimento das regiões, que influenciam esses comportamentos, de um modo geral. Então, vejamos, né? Quando a gente analisa regiões fronteiriças, né? Se a gente pega exemplo da região sul do país, região fronteiriça que se envolveu em disputas territoriais, em disputas, né, militares, guerras, você tem um perfil mais pragmático, você tem um perfil mais reservado, que até o momento de estabelecer a confiança demora um pouco, e por isso nós, né, falamos, acho que isso é conhecimento empírico, são mais fechados um pouco. Quando você vai para regiões mais portuárias, você tem outro tipo de comportamento, né? São relações mais efêmeras, você tem chegadas e partidas, zonas portuárias, negócios que são fechados muito rapidamente, isso influencia. Então, o perfil, exemplo das zonas portuárias, Rio de Janeiro, Belém, Salvador, você tem exemplos de relações que elas são de mais adaptabilidade, né? De melhor relação comercial no desenvolvimento, na influência das pessoas. Quando você vai para regiões, exemplo, geografia também influencia bastante. Regiões como de relevo, como Minas Gerais, por exemplo, você tem o perfil, empiricamente a gente fala, o mineiro é mais desconfiado, mas ele é muito receptivo uma vez que você, obviamente, está dentro e conhece, né, as pessoas. Isso se dá justamente pelo relevo, pelas posições de observação de quem se aproximava das regiões, aquele momento de desconfiança até você saber quem se aproximava, olhando, observando de cima, né, até que as pessoas chegassem. Então, isso influenciou, de alguma forma, o perfil comportamental. Da mesma forma que as relações comerciais em cidades, em desenvolvimentos econômicos, assim como o Centro Comercial São Paulo, por exemplo, ela é mais pautada nos prazos, nas relações, nos contratos e etc., porque são objetivos econômicos pré-estabelecidos, cidades que se desenvolvem nesse contexto. E isso influencia as relações interpessoais de um modo geral. Então você tem essas influências, assim como o clima também, né? O clima é um agente influenciador. Geralmente, quem está mais próximo aos trópicos, regiões de mais calor, são regiões onde geram o conhecimento empírico do calor humano, então as pessoas são mais calorosas em função disso, e isso também influencia a relação. Geralmente, lugares mais frios, você tem planejamentos que são necessários de longo prazo, então também são relações mais pautadas em prazos, em planejamento, mais pragmatismo, diferente de algumas outras relações. Mas, obviamente, são contextos que influenciam, não há uma unanimidade sobre isso, mas há, eu acho, uma observação de quem escreve sobre e da gente que está, acho que, nesse mercado, fazendo relações, observando pessoas e gente o tempo todo. Mas são elementos interessantes que eu acho que influenciam o comportamento de um modo geral.
Legal, legal. E aí, pô, você começou falando, obviamente, da região sul do país, e que me levou a várias situações que eu já vivi com amigos lá, né? Eu morei em Florianópolis 2 anos e rodei muito pela região sul como um todo. E amigos atuais, onde eu estou conversando, enfim, tem muitos amigos gaúchos. E você fala um pouco, essa coisa do pragmatismo é fato, é bem diferente da cultura nossa do Rio de Janeiro ou de São Paulo, onde a gente está a maior parte do tempo, eu estou a maior parte da minha vida, né? Tenho uma cultura mais paulista mesmo do que carioca, mas eu vejo assim, e a gente às vezes não percebe, a gente vai vivendo e se colocando de uma forma. Eu vou usar um termo que é descuidada para mim, né? Eu tenho me colocado de forma descuidada, esse é o termo correto, em relação a quando eu vou conversar, vou tratar de qualquer assunto com esses amigos de regiões diferentes. Eu morei em Manaus também, então, enfim, tem uma vivência, né, de regiões muito diferentes. Então, é importante ter esse cuidado, né? Ao invés de imaginar que as pessoas vão se adaptar a gente, mas a gente se adaptar a essa cultura que tem várias nuances. Eu gosto de histórias, vou insistir com você. Tem alguma história engraçada, boa, lá, ou do Sul, ou de alguma região que você tenha trabalhado com equipe, com líderes, né? Eu tenho algumas histórias também. Falando sobre, né, histórias, considerando os perfis, né, os comportamentos, e aí você vai colecionando episódios ao longo da jornada, ao longo da carreira. Certa vez, falando especificamente sobre a região, certa vez, uma negociação importante, isso alguns bons anos atrás, talvez uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, uma negociação, perfil mais relacional, né, e ainda sem tanta bagagem para você fazer as observações devidas em relação a comportamento, a como as influências dos desenvolvimentos, né, acabam ali resultando num perfil de relação interpessoal que precisa ser observado e considerado. Eu, como carioca, mais relacional, mais informal, que acaba conduzindo, tendo bastante importância e energia concentrada no relacional, embora se tivesse toda a base ali racional de um negócio. Todavia, a observação de quem está do outro lado também ela é concentrada e canalizada no relacional no qual você está explorando. Isso faz com que a base racional de uma negociação acabe passando por não existir ou por baixa representatividade dentro do negócio. Isso e isso faz com que a gente tenha, obviamente, ali alguns prejuízos em negociações. Eu tô lembrando de um fechamento de negócio que eu fui fazer na Biscoitos Paraty, mas há muitos anos atrás, muitos anos. Ela não era daquela nova, que agora está indo até para o Grupo Mars. E aí, era uma empresa independente, fica em São Lourenço do Oeste, na fronteira, né, com a Argentina. E, putz, para ir para lá era complicado ir para lá, e muito longe. Então, eu resolvi não ir de carro. E aí, eu acho que eu peguei um avião até algum ponto, e depois eu peguei um ônibus para chegar lá. Eu sei que, enfim, cheguei lá, em determinado momento. E, e aí, entrei na sala, estava o diretor e toda a equipe de vendas. Tinha umas 15 pessoas, a liderança da empresa, tal, e aí pedindo para eu falar. Eu falei, nessa época eu estava vendendo muita automação de força de vendas, né? Aqueles equipamentos, software com equipamento para você tirar pedido, tal, fazer aquela coisa toda. E, e aí fiz a apresentação e falou, Marcelo, gostamos muito, mas para a gente selar aqui o nosso negócio, eu vou pedir para você tomar, então você vai tomar um chimarrão aqui na bomba com a gente. Eu falei, claro, rapaz, isso aí não é problema nenhum. Aí, só que, só que eu não tinha entendido direito o que era, né? Eu sei, rapaz, que aquela bomba começou lá na outra ponta. Tinha, sei lá, 12 pessoas, cada um botando a boca na mesma bomba, aquele canudo de metal, de aço, eu não sei o que é aquele material, acho que é aço.
E aí, na mesma bomba, no mesmo chimarrão lá, todo mundo, rapaz, eu fui o 12º a botar a boca. Meu Deus, aquilo ali, quase pensei que eu fosse desmaiar, mas eu falei, pô, já vim de longe, eu preciso fechar esse negócio, eu vou pro sacrifício, né? Mas os caras se esborracharam de rir. E claro que aquilo não era comum, acho que eles estavam fazendo aquilo, né, de uma forma especial para me esculachar e para se divertir. E, enfim, nunca mais esqueci da situação lá no Sul. E tem muita coisa, eu vivi lá no Sul, né? 2 anos, e cá entre nós foi maravilhoso. Eu até tenho vontade de voltar a morar ali em Santa Catarina, que é realmente um lugar maravilhoso. Eu gosto muito. Volto lá sempre e voltaria a morar tranquilamente. E realmente existe essa diferença. Por exemplo, Florianópolis, é muito o que você falou, as pessoas têm a ver com o porto, têm a ver com o mar, eles têm um tipo de relacionamento, mas quando você vai para o Rio Grande do Sul, vai para o interior do Rio Grande do Sul, tem alguns amigos, a gente fez projetos aí com algumas pessoas, como a Docile, por exemplo, que é a turma do Rio Grande do Sul do interior, né, de Lajeado, e foi muito legal, mas as pessoas se relacionam e realmente desenvolvem o processo de liderança de uma forma muito, muito diferenciada, muito diferente da gente. E a gente tem, de fato, que não é deixar da sua essência, mas a comunicação ela precisa ser mais assertiva, né? Como você colocou, orientada a resultados, orientada ao concreto, né? Orientada ao objetivo que a gente se propôs a tratar com eles. E assim, depois vamos falar de outras regiões, mas foi de fato é uma situação maravilhosa. Eu particularmente gosto dessa troca, mas a gente precisa ser cuidadoso. A gente precisa ser cuidadoso, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, Marcelo. E é interessante isso, porque você falou do chimarrão. Chimarrão é um produto nosso, né? Nós temos chimarrão aqui na Leão, chimarrão Leão, tererê. E chimarrão, ele tem essa característica, né? Esse hábito na hora de consumir, que são as rodas, de fato, você compartilha o chimarrão, né? Você compartilha a emoção do chimarrão. E isso é uma característica e é super interessante porque faz parte da cultura, do hábito de consumo, faz parte da região. Você trouxe os elementos de objetividade nas conversas, nas relações, na liderança na região sul, e de fato é mais pragmático, é dessa forma, e a gente precisa, obviamente, de um modo geral, observar isso, tanto em pessoas, nas conduções, dentro das organizações, bem como nas relações, sejam elas comerciais ou qualquer outra relação. A região sul do país é uma região belíssima, né? Belíssima. Tem um elemento da colonização também, que você tem regiões com colonizações europeias, você tem influência comportamental também em função disso, mas a gente tem dentro do Brasil inúmeros, aspas, Brasis, né? Porque são diferenças culturais enormes, hábitos muito diferentes. A gente, um país de extensão continental praticamente, então a gente tem, acho que, muitas coisas interessantes no Brasil que a gente precisa considerar nessas relações. Eu queria passar para a gente começar a pensar agora, né, sobre clientes. Então, eu acho que foi legal de falar um pouco sobre a cultura, sobre um aspecto aí antropológico, né, da origem, né, dos comportamentos diferentes, dos paradigmas diferentes, que de fato a gente vê isso. E como é que são os clientes? Eles são muito diferentes. Você que lida com um monte de clientes, varejo, como é que o sellout se comporta, a turma de loja, de operações, a turma do comercial. Como é que funciona isso? Como é que é essa diferença entre cada região, cada até estado, né? Você tem dentro das regiões estados também. Sim, sim. Eu acho que esse é um excelente ponto, Marcelo, porque pensemos, né? Se a gente tem, primeiro que a base, o principal elemento nosso dentro dos negócios são pessoas. A maioria dos negócios, salvo algumas exceções, salvo algumas particularidades de negócio, de business, mas essencialmente a gente fala sobre pessoas. Então isso molda, né, tudo isso que a gente falou molda ali as relações interpessoais das pessoas, como elas se relacionam,
isso se estende, né? Isso se aplica a clientes, porque no fundo a gente está falando de pessoas, e aí você tem as características de clientes nessas regiões. Você está falando sobre o consumidor da mesma forma, porque os hábitos, a forma que vai ser impactada, a forma como se relaciona com as marcas, que se relaciona com os produtos, também precisa dessa observação cultural, regional. E, obviamente, quanto mais clusterizado você for, quanto mais cirúrgico você for, melhor vai ser a sua assertividade, a sua comunicação. Tal qual, falando de consumidor, falando de cliente, são as estratégias internas também. Ou seja, quando você, dentro dos negócios, dentro da organização, na tua área comercial ou tuas outras áreas, o teu próprio RH, quando vai cuidar de gente dentro das organizações, precisa entender que essas diferenças elas existem. Quando você vai criar estratégias de negócio, estratégias comerciais, estratégias de inovação, ou até mesmo lançamento de produtos e suas comunicações, elas precisam considerar que haverão, que existem particularidades que precisam ser consideradas. Se a gente comunica da mesma forma, se relaciona da mesma forma, ou espera que as reações sejam todas elas iguais, sem considerar essas particularidades, provavelmente você vai ter ali um percentual de erro, de desvio naquele teu objetivo significativo. Então, cada vez mais a gente precisa ser cirúrgico nessas construções. Não, legal. Dentro dessa perspectiva, vamos falar um pouco do Nordeste, né? Falar um pouco do Sul, vamos lá para o Nordeste. Eu conheço razoavelmente, né? Já passei muito, já fui muitas vezes lá enfim, já tive clientes e o último projeto que eu fiz foi para o Hiperideal em Salvador, a turma maravilhosa, assim, qualidade excepcional de loja, de inteligência de negócio, enfim, cultura. Eu fiquei encantado pela organização, fiquei em Salvador, sede, né? Agora eles estão expandindo um pouco mais, o grupo tem até na Europa, agora em Portugal, umas lojas já de uma rede diferente. Mas quando a gente fala de Nordeste, a gente fala de algumas características específicas aí dos clientes, supermercados, clientes, varejo, clientes, enfim, indústria que você tenha relacionamento. Como é que você falou um pouco do Sul, né, da coisa? O Nordeste, como é que você vê, como é que você enxerga as oportunidades, interesses que a gente possa navegar lá nessa região? É interessantíssimo isso, né? Porque a gente falou há pouco sobre muitos Brasis dentro do Brasil, né? Nordeste tem uma característica que eu acho bastante interessante. Vejamos, né? As relações interpessoais, as relações comerciais no Nordeste, elas são pautadas pelo relacional de uma forma muito importante. Isso não desprioriza em nada a base estrutural de uma relação comercial, os elementos que são importantes serem analisados, esses sempre estão presentes, hoje não tem nem espaço para não estar, mas o relacional ele tem um papel muito importante, ou seja, o aperto de mão, a forma com que você se apresenta, que você está presente junto, ombro a ombro. Norte e Nordeste é uma característica bastante interessante que é você senta para negociar em todas as oportunidades que eu tive e nessas muitas passagens, você senta para negociar e no instante seguinte, não, você vai tomar um café comigo em casa, na minha casa, eu vou te apresentar né, minha mãe, vou te apresentar a minha família, e isso é muito natural, porque existe uma consideração sobre as relações que ela é muito forte, né? Então, é muito íntimo essa relação, quando você fala de regiões como o Nordeste, por exemplo, talvez pelo calor, pelo clima, por todos aqueles elementos que nós falamos antes, mas isso pauta demais, né? Bastante as relações e faz com que haja uma proximidade muito grande entre as pessoas, né, na forma de se relacionar, o que é maravilhoso, tal qual outras regiões com outras características, mas essa é uma particularidade interessante. Nordeste é uma região, acho que de grande potencial, Norte, Nordeste,
Exemplo, nós, nos últimos 5, 6 anos, a gente cresce a duplo dígito, tanto no Norte, no Nordeste, com Chá Leão, então, Chá vem crescendo significativamente nessas regiões, são extremamente receptivos ao desenvolvimento da categoria, ao hábito de consumo. É uma região, eu reforço, né, com potencial brilhante, e as relações são muito prósperas em relação àquilo que se constrói, né? Então, toda vez que a gente se relaciona, estabelece relações comerciais, Norte, Nordeste, você está ganhando amigos, você está ganhando relações que acabam perdurando, que acabam ficando mais fortes com o tempo. Eu tenho grandes amigos construídos no Norte, no Nordeste, em função das oportunidades de negócio que nós tivemos ao longo desses anos. Então, eu morei em Manaus 2 anos e nessa minha jornada, quando cheguei lá, garoto ainda, né? Eu trabalhava com um jeito muito louco no Rio de Janeiro antes. Tinha um ritmo de trabalho, assim, fui treinado para entrar às 8 horas da manhã, às vezes ficar até às 2 horas da manhã, trabalhando direto e voltando às 8 horas no dia seguinte. Eu e o outro camarada que trabalhávamos com ele, o Ricardo, e o Paulo, eu posso falar o nome dele, ele foi meu primeiro treinador, assim, e a gente tem relacionamento até hoje. Ele mora em Recife, Paulo Lavareda, e mas ele apertava a gente para trabalhar no máximo. E foi um aprendizado muito legal, porque em um ano, é como se eu tivesse trabalhado 3 anos, né? Em termos de horas, aprendizado e tudo. E aí, quando eu fui designado para Manaus, em um ano no Rio de Janeiro, eu fui para Manaus passar 2 anos. A primeira coisa que o meu chefe falou lá foi: olha, Marcelo, aqui não é o Rio de Janeiro. Você não está trabalhando mais com Lavareda. Aqui as coisas são mais lentas, são mais devagar. Você, pelo amor de Deus, não vai, não é, me trazer um transtorno aqui na filial. Eu falei: que isso, rapaz? Eu sou, graças a Deus, que eu estou agora, vou estar a poder dormir de noite. Um ritmo normal de trabalho. Só que não era isso. Eu tinha sido já talhado para trabalhar muito. Então, eu tinha um ritmo muito acelerado. Aí ele ficou um tempo, só que aí ele cometeu um erro, né? Quer dizer, não tinha nem como não cometer, ele já tinha programado férias. Ele tirou férias e eu fiquei sozinho lá na filial. Quando ele voltou, a assistente administrativa estava internada no hospital e a culpa era minha. E assim, hoje eu olho para trás, a culpa era minha mesmo. No final, depois nós ficamos amigos, eu consegui diminuir o meu ritmo e tal, mas eu tinha um ritmo tão acelerado que as pessoas não estavam habituadas àquilo. E eu, de novo, descuidado ao máximo, fui botando pressão e jogando coisa em cima, e pressão, e acelerando. E eu sei que essa mulher adoeceu, e pressão dela, acho que subiu, teve que ser internada. E quando ele ficou louco, ele queria me matar. E aí, ele já era mais velho. E eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falei: como a pessoa fica doente de tanto trabalhar? Trabalho não mata ninguém e tal. Mas as pessoas tinham um outro ritmo, que eu considero francamente mais adequado. Hoje, né, eu considero mais adequado do que o ritmo que, às vezes, São Paulo a gente tem, que eu acho que é exagerado. Aí eu estou colocando um depoimento meu, né? Ontem até estava conversando com o Capadona, num dos nossos masterclass, a gente estava falando sobre esse ritmo acelerado que muitas vezes a gente imprime. Ele é contraproducente em vários sentidos. Então, às vezes, você diminuir a velocidade, ter mais tempo de reflexão, ter mais tempo de energização, você está bem para um encontro, você está bem para uma sessão de planejamento, para uma reflexão, para resolver um problema. Para mim, hoje é muito mais importante do que aquele ritmo alucinado que eu tinha, né? Eu sou culpado mesmo, e que acabou levando a dona Vânia, né? Lembro dela, ela do marido, dona Vânia para o hospital. Justamente porque, óbvio, ela não estava habituada, eu estava chegando lá, né, com aquele gás todo, e às vezes esse gás todo não é legal, né? E aí depois a gente se ajustou, então ficou tudo bem, até queriam que eu ficasse mais um ano, e acabei não ficando, fiquei 2 anos, mas depois voltei, fui atender a rede amazônica, e aí na rede amazônica, olha só, hein, agora vou fazer
um comentário de como é que eu aprendi. Eu aprontei na primeira ida, há muitos anos depois, sei lá, mais de 20 anos depois, a Rede Amazônica de Televisão me contratou lá, o Felipe, a Cláudia e tal, me contrataram, né, o meu colega de faculdade, meu querido amigo Maurício Fanganello, conselheiro, me indicou, e me contrataram para eu dar uma consultoria na área de vendas lá em 6 meses. E eu dei a consultoria, a gente estruturou muita coisa, as vendas subiram 12% em 6 meses. Eu lembro do Felipe falando, Marcelo, é assustador o que você fez. Eu falei, pô, você gostou do crescimento de vendas? Não, eu adorei o crescimento de vendas, mas não foi isso que foi assustador. O assustador é que ninguém veio aqui bater na minha porta para reclamar de você. É incrível. Aí eu pensei assim comigo, lembrei da dona Vânia na hora. Eu falei assim, cara, eu tenho uma história para te contar. E como eu aprendi a lidar com a diversidade regional, na verdade, até como eu aprendi a evoluir, né, como pessoa e tudo, mandando uma pessoa para o hospital. Né? Você está perguntando por que ninguém veio reclamar de mim aqui? Como é que as vendas aumentaram? E eu fiz de uma forma suave, respeitando justamente cada ritmo e aprendendo também, né? Porque às vezes a gente tem um ritmo, a gente, pô, na minha região é assim. Não, você pode aprender com essa vivência, essa convivência com outras regiões que fazem melhor do que a gente, né? Então pode até falar, mas eles são mais lentos. Cara, desculpa, mas eu acho que não. Eu acho que quando se diminui a velocidade, você dá espaço para reflexão, dá espaço para energia. E aí eu tenho duas histórias. Pô, eu nem tinha pensado nisso. Faz tempo que eu não falo desse assunto, mas, mas essa Pô, história muito bom, cara. ela é muito engraçada para mim, pelo menos. É uma vivência que começou E, isso. No final das contas. sem sombra de dúvida, pautou ali o teu desenvolvimento, a forma como que você foi amadurecendo. Mas você tocou no ponto importante, né? Porque pressa é diferente de intensidade, tá? Eu acho que no início, acho que no modo geral a gente vai aprendendo. A pressa é uma coisa, fazer as coisas de forma apressada tem algumas características e fazer de forma intensa é outra característica. Mas todas elas requer que você tenha momentos de reflexão, e isso é importante. E se era importante no passado, né, esse ócio criativo, esse ócio de organização, eu acho que ele é mais importante ainda hoje, Marcelo, porque, vejamos, né, hoje observando pessoas e estudando sobre comportamento, sobre cérebro, como a gente hoje pauta os nossos comportamentos, de um modo geral, a gente tem uma superficialidade grande, tem uma falta de profundidade, tem uma falta de reflexão, a gente tem menos momentos de parar e de organizar a mente. Já visto aí as muitas complicações que hoje são abordadas de um modo geral. Então, hoje se faz ainda mais necessário que você tenha esse momento de organizar a mente. E para isso, para mim, todo mundo precisa ter seu ócio, precisa ter seu hobby. Nós, executivos, eu, como CEO de uma empresa, tenho meu hobby, eu preciso desse momento para poder organizar pensamentos e até mesmo para ter o meu potencial criativo, né, as minhas ideias, todas elas oxigenadas, e isso me ajuda a ter melhor performance, me ajuda a dirigir melhor a organização, me ajuda a organizar melhor aquilo que eu preciso fazer para chegar onde a organização tem que chegar, onde eu quero que a organização chegue. Então, isso é importante. E a gente vai, obviamente, a gente vai aprendendo a balancear isso melhor ao longo do tempo. E aí você trouxe o exemplo da Dona Vânia, não foi isso que você disse? Do que aconteceu. Mas todas as regiões, a gente falou do Sul, né? É região culturalmente riquíssima, né? Com as suas tradições. A gente está falando do Nordeste, das relações interpessoais, esse calor humano no Nordeste, que é maravilhoso. Norte, Nordeste, de modo geral. Nordeste, todos eles super carinhosos. Então, toda vez que eu vou para o Nordeste, nas negociações no passado, agora, quando eu visito as nossas operações no Nordeste, distribuidores, clientes, todos eles te presenteiam, né? Seja com um bolo de rolo, daquele que é tradicional, e às vezes eu volto com a mala cheia de bolos de rolo
Uma vez eu já fui parado até no aeroporto, né? Mas que quanto bolo é esse na mala? Falei, você vai comercializar? Não, eu falei, tudo isso é presente, né? Eu vou levar todos. E isso é uma característica interessante, né? Isso marca, isso faz com que a gente também construa, acho que, relações que além dos negócios acabam perdurando. Então, tem pessoas queridíssimas em ambas as regiões que a gente citou, tanto no Sul quanto no Nordeste, e que ficam para a vida, né? Além das relações que a gente estabelece. Sim, sim, sem dúvida. Então, essa jornada, né, de liderar, né, nessa caminhada, seja a sua equipe própria ou liderar clientes, né, porque muitas vezes, quando a gente está oferecendo algum produto, claro que o cliente nos lidera em algumas situações, em algumas condições, e nós fazemos o mesmo, né? Ele tem que ter essa humildade, essa flexibilidade da gente não só se adaptar, mas a gente também se transformar como pessoa, né? A gente aprender as coisas boas que cada jornada tem, né? Dentro dessa coisa positiva que é a diversidade cultural que a gente tem aqui no país. Então, eu sempre recomendo até para os meus clientes, e tenho recomendado cada vez mais dinâmicas onde pontos fortes de algumas pessoas, então a gente não está falando só de região, mas obviamente as pessoas de regiões diferentes têm características diferentes, mas algumas pessoas possam trabalhar e suprir dificuldades de outras. Dá um exemplo. Então, muitas vezes é uma guerra, né, que tem nas empresas hoje, que eu tenho uma posição muito firme, que é, puxa vida, toda a equipe de vendas tem que ter capacidade de analisar os números e propor soluções. Eu sou contra isso. Eu sou contra. Eu acho que o vendedor ele tem que ter a capacidade de executar a estratégia, mas essa capacidade de análise, e aí para todos, né, que estão nos ouvindo, a mente analítica, que consegue olhar números e dali sair com um plano para ser executado, essa parte de analisar números e formular um plano, é uma característica de 2% da população mundial. 2%. É bem pouca gente que tem essa habilidade. Isso não significa que quem faz isso é melhor ou é pior, né? Certamente é uma minoria, então isso a gente tem que aceitar. Mas essa minoria deveria estar fazendo isso para todo mundo, para os outros 98%. A empresa, eu vou estimar aqui que cerca de 10% das pessoas na empresa têm a inteligência analítica. Mas 90% não tem e nem deve ter, porque a mente analítica ela é péssima de execução. Ela normalmente não é boa de ir lá enfrentar e ligar 10 vezes para o cliente, ir 20 vezes no ponto de venda e ajudar o promotor. Então, a mente analítica não gosta disso, não. Ela evita fazer isso. Então, às vezes a gente pede da equipe de vendas que a equipe de vendas tenha múltiplas características que nem nós temos, né? Então, eu gosto sempre de pontuar o seguinte: puxa, vamos fazer um assessment, vamos avaliar os líderes para começar e vamos ver quem tem a capacidade analítica, quem não tem capacidade analítica. Vai ter outras capacidades mega importantes para o negócio, capacidade de execução super importante para o negócio. E dentro dessa jornada, a gente pode trazer quem tem a capacidade analítica, seja do trade, seja de inteligência, ou até um colega, e vai ajudar essa outra pessoa a gerar um plano de ação. Então, ela não vai trabalhar todos os dias com aquela pessoa, vai trabalhar um dia ou 2 por mês e fazer esse trabalho. Então, essa diferença entre pessoas, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa coisa que, às vezes, eu olho, tudo é culpa de vendas, tudo vendas tem que resolver, e ainda mais no momento de encrenca que a gente está vivendo agora, né, econômica, global, sem eximir o governo que está fazendo um monte de bobagens, dando mais do que arrecada, né? E nem tudo é culpa deste governo, mas precisamos resolver neste governo. Vamos deixar para o próximo governo, né? Temos que resolver agora.
Muita coisa foi herdada e é importante dizer e ser justo, né, sobre esse assunto. Então, mas dentro dessa jornada que nós vivemos hoje de crise econômica, que nós estamos vivendo, eu estou vendo muita pressão sobre venda, mas muita pressão. E aí eu vejo, puxa vida, não é que a gente não tenha que assumir a responsabilidade e avançar, mas será que vendas tem que resolver tudo? Será que as outras áreas não podem dividir um pouco esse trabalho e ajudar vendas a cuidar só da execução lá na ponta e fazer a coisa acontecer? Como é que você enxerga isso aí? Então, uma boa reflexão, Marcelo, sobre o meu background, né, minha origem de carreira, vendas, hoje na posição, né, nos últimos 4 anos, na posição de CEO, de presidente da companhia. Eu costumo dizer, e a nossa cultura ela é pautada num pensamento, isso vale para todos dentro da organização, ah, todos, sem exceção, são vendedores dentro da companhia, todos, sem exceção. A companhia ela trabalha para vender, o objetivo principal, o verbo principal da empresa é vender. Então, todos são vendedores. Então, desde quem está na produção, de quem está no administrativo, de quem está no financeiro, na logística, quem está no campo e fazendo a venda propriamente dita, mas todos são vendedores, sem exceção. Então, toda a companhia, o primeiro cargo, né, a primeira função é vendas. A segunda função, eu sou vendedor, mas estou na área financeira, eu sou vendedor, mas estou na área de produção. Sou vendedor, estou na área logística, seja qual for o departamento. Isso molda a cultura da organização, né? Embora todos sejam vendedores, isso eu falo de forma bastante democrática dentro da companhia, e com total transparência, embora todos sejam vendedores, o design organizacional da empresa, e na maioria das empresas, salvo algumas exceções, alguns negócios, algumas startups, mas o design organizacional da maioria das empresas, ela é por conflito e precisa ser por conflito. Ou seja, você precisa ter uma área financeira, que vai, obviamente, avaliar pedidos, que vai avaliar se existe, né, se existe inadimplência ou se é adimplente, se tem risco, se não tem, logística com custo, etc. Então, você tem bloqueios entre áreas, conflitos entre áreas, que é importante, saudável, precisa existir, por isso o design organizacional por conflito. Contudo, quando você tem o verbo vender na frente, né, que é o primeiro cargo, a primeira função de todos, você faz com que os designs organizacionais por conflito, que esses conflitos, eles sejam pautados no propósito de tomar a melhor decisão para o negócio. E a melhor decisão para o negócio significa que ambos precisam pensar na mesma direção, preservando de forma mais madura, obviamente, os conflitos, e isso fazendo com que haja mais assertividade no processo decisório. Então, esse é um elemento importante. E aí se divide, ou compartilha, ou faz com que a responsabilidade de vender seja extensível a toda a organização. E precisa ser dessa forma. A companhia, seja a nossa ou qualquer outra, se não vender, muito provavelmente não funciona, quebra, né? Os negócios não avançam. Então precisa vender. Como você faz isso da melhor forma, ou um processo decisório mais assertivo, ou tomadas de decisões melhores, e aí você tem as estratégias e processos internos para isso. Culturalmente, eu acabei de citar a forma com que a gente se organiza aqui internamente, mas a forma com que você também constrói esse universo de metas, de indicadores, de premiações, isso também influencia a formação de cultura dentro da organização e o processo a que seja pautado na melhor decisão para a companhia. Então, quando você chega nesse nível de maturidade cultural dentro da companhia, obviamente você vai ter os melhores resultados, tá? Isso faz talvez um pouco de sentido quando eu externalizo um pouco dos resultados aqui da companhia nos últimos anos. A gente quintuplicou de tamanho, a gente dobrou alguns indicadores super importantes, resultados. Tínhamos em 2020 até 2024 o objetivo de dobrar o tamanho da organização, fizemos isso. A gente tem bom redesenho, né, de planejamento até 2030, um outro até 2035, e com objetivos ambiciosos de dobrar novamente o tamanho da organização, de continuar crescendo, e aí o propósito, a cultura, o DNA, essa intensidade, essa forma de construir decisões mais maduras,
é extremamente importante nesse processo. Quando a gente pensa hoje, né, para a gente começar a construir uma conclusão para o nosso papo, como é que você está fazendo essa integração entre perfis diferentes? Antigamente a gente tinha muito essa coisa da verticalização. Não, eu achei legal você falar que todo mundo é vendedor, mas você está em vendas. Mas como é que você está usando essas capacitações inerentes, né? Um talento inerente a uma pessoa, que falta a outra, mas faz parte do job description dela, né? Olha, você precisa ter essa informação, você precisa ter essa entrega aqui, mas eu estou vendo que não é a tua praia, não é a tua característica, mas o vizinho, o sujeito que está, sei lá, em outro estado, ele tem isso aí muito forte. Você consegue fazer essa? Você já tem pensado um pouco sobre isso, sobre como aumentar a produtividade da organização, quer dizer, ter uma liderança do grupo, não mais essa coisa da liderança individualizada, no silo, mas como é que você tem feito essa percepção? Aí as regiões podem se integrar de uma forma muito legal, e eu queria que você já caminhasse para uma conclusão aí, moral da história, Perfeito. na TV, essa coisa da diversidade de talentos. Sim, super importante, Marcelo. Primeiro, quando a gente tem job rotation, né, quando a gente tem a pessoa de uma determinada região que ela vai para outra, a gente vê o quão rico é esse processo, né? Quando alguém é expatriado, vai para outro país, por exemplo, ou quando alguém vai para uma outra região que não é a tua região de origem cultural, você tem um enriquecimento, né, profissional, humano enorme, né? Porque você aprende bastante. Quando isso não acontece, como você se apropria desses elementos que não fazem parte, né, da tua formação e existem em outra pessoa, existem em outra região, e que você pode trazer para se melhorar? Primeiro, eu acho que tem um ponto que, dentro das organizações, e eu falo isso dentro da Leão, a gente não pode pecar. Primeiro, a gente tem inúmeros desafios externamente, são os desafios que a gente concentra o nosso esforço. Internamente, a gente não pode pecar por comunicação. Então, comunicação é extremamente importante. Os departamentos, as áreas, as pessoas, elas precisam se falar exaustivamente. E isso se mistura com um ponto que é a cultura permissiva ao erro. Errar é permitido. Você pode, obviamente existem erros e erros, eu não vou nem entrar no mérito disso, mas existem erros que são do negócio, fazem parte da tomada de risco do negócio. Mas para que você erre menos ou corrija rápido, a comunicação é importante. Para que você se aproprie de elementos que você não tem, as áreas precisam falar, as pessoas precisam falar, você precisa identificar aquilo que você precisa de conhecimento que você não tem, ou de habilidade que você não tem, e você precisa estabelecer comunicação. Então, comunicação para mim é um ponto super importante dentro da organização. A gente explora bastante isso, a gente estimula bastante essa relação, cara, de conhecimento entre as áreas, e aí a gente usa diferentes momentos para fazer isso durante o ano, durante os nossos encontros, reuniões, etc., para que haja essa democratização de conhecimento. Democratização de informação, democratização de conhecimento, democratização de estratégia impulsiona e ajuda a horizontalizar um pouco mais esse conhecimento, essas habilidades. Então, é um pouco da estratégia que a gente usa dentro da organização. Tem a neuroplasticidade, né, como o cérebro se adapta e você tem um perfil mais como padrão dentro de você, né, mais analítico, mais de execução, o cérebro se adapta a isso e nós, dentro das organizações, a gente também precisa gerar essas adaptações, quase que um elemento uniforme, né, de conhecimento. Obviamente que é difícil chegar num ponto 100% de uniformidade, mas se estimula bastante para que haja esse compartilhamento de conhecimento. Então, a gente tem alguns programas dentro da organização, que é Conheça a Minha Área, por exemplo. Então, você pega colaborador de uma determinada área, ele vai passar um dia numa outra área e vai sentar lá e vai ver como é que o financeiro faz, ou vai sentar na logística, vai ver qual é a complexidade do negócio, porque senão é mais fácil, à luz da ignorância, a gente falar, poxa, mas fulano não fez isso, não fez aquilo, mas por que não fez? Não, mas por que não executou de tal forma? Mas por que não executou? Então tem o leão que vende, onde todo mundo vai para a rua, todo mundo vai para o mercado, todo mundo vai fazer rota, todo mundo vai abastecer no mercado, gôndola, e aí você vai gerando conhecimento sobre áreas, sobre o negócio,
e faz com que colaboradores, de um modo geral, Marcelo, passem a ter um olhar muito mais 360 graus da organização. E isso ajuda naquele processo que nós falamos, que é de construir decisões mais assertivas para a companhia. Então, todo mundo vende, todo mundo tem que vender. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Foi muito. Eu relembrei e aprendi coisas legais, né? E acho que quero agradecer a todos, né? Marcelo, quer dar uma palavra final aí a quem nos ouve? Marcelo, mais uma vez eu queria agradecer o convite. Obrigado, um prazer enorme conversar contigo, uma pessoa que eu estimo bastante, tenho bastante consideração a respeito por toda a construção profissional, por tudo que faz. Então, obrigado pela oportunidade de a gente trocar essas ideias, conversar um pouquinho, falar sobre organização, sobre negócios regionais, culturais. Para mim é um prazer enorme. Se pudéssemos, nós ficaríamos horas aqui conversando, puxando assuntos e assuntos. Seriam conversas intermináveis, de tão prazeroso que é. Então, muito obrigado a você e espero, de fato, que nossa conversa possa ajudar e abrir aí os horizontes, as consciências sobre liderança e dentro das organizações, ou em todas as relações que a gente estabelece. Legal, legal. E a você que nos ouve, eu quero deixar o meu muito obrigado. Fazemos isso, né, para te atender, te educar, te agradar e que tenha sido um momento agradável aí com a gente. Sucesso e bons negócios.